Olá, meus queridos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Joelison, iniciando aqui uma aula de revisão sobre soluções. Então, vamos lá. Primeira questão, eu vou trabalhar a seguinte situação. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 1.800 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Dada a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então aqui nós temos a solução. Vamos lá. A fórmula de calcular a concentração em quantidade de matéria, que é a mesma molaridade, a gente divide a massa do soluto pela massa molar e volume da solução. Então, nesse caso, nós temos 1.800 gramas, que é o soluto, né, que no caso a glicose, dividido pela massa molar da glicose, que é 180 gramas, vezes 1, que é o 1 litro, o volume da solução. Então, dividindo 1.800 por 180, nós temos 10 mol por litro, certo? Quer dizer que em 1 litro de solução, nós teríamos 10 mols de glicose, tá ok? Bom, vamos ao segundo exemplo. A concentração em quantidade de matéria do ácido tartárico em uma garrafa de refrigerante é 0,225 mol por litro. Qual é a massa do ácido utilizado na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Então ele dá a massa molar do ácido tartárico como sendo 150 gramas por mol. E novamente vamos aplicar aqui a mesma fórmula, né? Só que nesse caso ele quer saber a massa do ácido tartárico utilizado na fabricação de 100 mil litros do refrigerante. Então, a gente vai substituir nessa fórmula os dados que ele nos informou na questão. No caso, a concentração em quantidade de matéria é 0,225 mol por litro. Tá? Vem aqui. A massa do soluto, no caso em questão que eu quero saber, que é a massa do ácido. E aqui embaixo, a massa molar, nós temos aqui, e deu na questão, 150 gramas por mol, massa molar do ácido tartárico. E o volume da solução é 100 mil litros, que é para produzir 100 mil litros de refrigerante. Então, qual é a massa de ácido tartárico utilizado nessa fabricação? Então, aqui nós multiplicamos meio pelos extremos, tá? Então, vai ficar M1 igual a 0,225 vezes 150 vezes 100 mil. Então, eu coloquei aqui a multiplicação. Então, multiplicando isso tudo, a gente encontra 3.375.000 gramas. Ou, convertendo em quilogramas, a gente divide por 1.000, tira esses 3 zeros aqui, fica 3.375 quilogramas. Ou ainda posso colocar em toneladas, dividindo 3.375 por 1.000, a gente vai encontrar 3,3 toneladas aproximadamente. Muito bem. Então a questão trabalhou a ideia de massa do soluto, que é calculado na fórmula da concentração em quantidade de matéria. Tá? Então foi um exemplo diferente do anterior. Muito bem. Vamos à próxima questão, próximo exemplo. Diz o seguinte: um químico coloca 117 gramas de NaCl em um recipiente de vidro de certo volume. Determine o volume necessário de água para o químico preparar uma solução a 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Ele colocou a massa molar do cloreto de sódio como sendo 58,5 gramas por mol.
Então, determine o volume necessário de água para o químico preparar a solução nessa concentração. Então, novamente, eu vou usar a mesma fórmula da questão anterior, que é a concentração em quantidade de matéria. Só que ele não quer saber, o que ele quer saber na questão é o volume da solução, né? Volume suficiente para preparar a solução desejada. Então vamos lá. A concentração molar é 0,25. Informou bem aqui. A massa do soluto, né, são 117 gramas do sal, que é o NaCl. E a massa molar deste sal é 58,5. E eu quero saber o volume. Então, o V vai ser a minha incógnita. Aqui eu vou multiplicar meio pelos extremos, tá? Então, vai ficar assim. 0,25 vezes 58,5, tá? Demonstrei aqui o passo a passo. E é igual a 117. Isso implica que 0,25 vezes 58,5 vai dar 14,6 V, que é igual a 117. Então, dividindo 117 por 14,6, a gente encontra 8,0101 litro. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, o químico necessita de 8,01 litro de solução para que ele encontre uma concentração final nesse valor, 0,25 mol por litro. Muito bem. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, misturando 60 gramas desse ácido em 200 ml de água com extremo cuidado. Ao final, a solução ficou com volume de 240 ml. A concentração em gramas por litro da solução é... Então, ele quer saber nessa questão a concentração comum, né, ou concentração em massa. Então, é simples. Concentração comum, basta dividir a massa do soluto pelo volume da solução, tá? Massa do soluto, né, dividido pelo volume da solução. Vamos lá. Ele nos informou que o volume ou que a massa desse soluto seria de, aqui, 60 gramas do ácido, né? O ácido seria o soluto. E ele misturou com 200 ml de água. Só que, cuidado, o volume, né, que ele informou aqui, não é o volume que você vai usar. Porque quando você adicionou o ácido com a água, né, aqui está a unidade é massa e aqui eu tenho volume, vai ocorrer uma certa contração entre as moléculas de água e a do ácido. Então o volume final vai ser em torno de 240 ml. Tá bom? Então, cuidado, não vá somar 60 com 200, porque são grandezas diferentes. Então, isso não pode ocorrer. Então, vai lá. Ao final, ficou com um volume de 240 ml. Então, esse é o volume da solução. Então, dividimos aqui. Só um detalhe. Quando for trabalhar volume, tanto na fórmula da concentração em quantidade de matéria ou concentração comum, esse volume tem que estar em litros. E aqui está em ml, então a gente tem que converter para litro. Você vai pegar 240 e vai dividir por 1000. E assim vai obter 0,240. Então, substituindo aqui 60, dividindo por 0,240, a gente vai obter um valor de 250 gramas por litro. Quer dizer que se tivesse 1 litro desta solução, teríamos 250 gramas desse ácido, né, diluído. Tudo bem? Então, esse é um exemplo simples, né, de se trabalhar, só que você tem que ter atenção aos detalhes da questão. Então, leia a questão com atenção, tá bom? E interprete as grandezas. E assim você vai separando cada grandeza, né, colocando como dado da questão, e assim fica mais fácil para você substituir na fórmula. Muito bem, vamos adiante. Aí nós temos a questão 5. Exemplo 5, vai trabalhar a ideia de mistura de soluções sem reação química, que diz o seguinte: misturou-se 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, e numa concentração 0,3 mol por litro, a 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio,
que tem a concentração de 0,5 mol por litro, obtendo-se uma nova solução aquosa com volume igual a 2 litros. A partir desses dados, determine a concentração e quantidade de matéria da nova solução obtida. Muito bem. Aqui eu tenho a mistura de soluções de mesmo soluto, que é o cloreto de sódio, tá? Logo, não vai haver reação química, porque o soluto vai ser o mesmo. Então, você vai fazer a seguinte situação. Você vai usar essa formulazinha simples, que seria: você vai pegar a concentração 1 vezes volume 1, tá? Que é a solução 1, mais, vamos para a solução 2, a concentração 2 vezes volume 2, igual a concentração final vezes volume final, tá bom? Quando eu adicionei a solução 1 com a solução 2, esse V1 e esse V2 se somam, tá bom? Você vai somar V1 com V2 e vai obter aqui o VF, que é o volume final. Então, substituímos. A solução 1, né, ele tinha uma concentração 0,3 mol por litro. E o volume era 1 litro. Aqui, ó. E a concentração 2 era 0,5 mol por litro. E o volume também era 1 litro, né? Solução 1, 1 litro. Solução 2, 1 litro. Assim, ele queria saber qual a concentração final. A concentração final vai ser MF, vai ser a minha incógnita. E o volume final vai ser 2, porque eu vou somar 1 litro da solução 1 mais 1 litro da solução 2, tá bom? Não quer dizer que os volumes devam sempre ser iguais. Nesse caso, coincidiu ser o mesmo volume, tá bom? Mas se forem diferentes, você vai ter que somar, normalmente. Somar o volume 1 com o volume 2, e você vai obter o volume final. Então, você vai somente fazer as multiplicações e depois somar, né? 0,3 vezes 1 é 0,3, 0,5 vezes 1, 0,5. Somando 0,5 mais 0,3, eu obtive 0,8. E aqui eu tenho 2 mF, tá aqui no primeiro membro. Então, eu vou isolar mF igual a 0,8 dividido para 2. Então, eu vou obter uma concentração final de 0,4 mol por litro. Então, quando você faz a mistura de soluções meio soluto, eu estou fazendo uma espécie de diluição. Eu estou diluindo, tá? Eu tinha que no início a concentração é 0,3 mol por litro e na segunda solução eu tinha 0,5 mol por litro. Então ocorreu que uma diluição, né? Então a solução final vai ser de 0,4 mol por litro. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a atenção de vocês, a paciência. E, novamente, se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir no nosso chat, tá? Na nossa aula. E é isso aí, pessoal. Tchau.